Uma coisa, porque o Roberto ganhou o Festival de Sanremo, queria dar uma guinada diferente na... Já não suporto mais viver tão triste assim. Aos 80 anos, Wanderleia volta a surpreender o Brasil ao revelar detalhes que, por décadas, permaneceram envoltos em mistério nos bastidores da Jovem Guarda, um movimento que mudou a música brasileira, mas que também carregou tensões, disputas internas, pressões da indústria e episódios que o público nunca imaginou. Enquanto muitos acreditam conhecer toda a história, a verdade é que existiam bastidores marcados por rivalidades veladas, decisões controversas e momentos de enorme pressão emocional para os artistas que viviam sob a luz intensa da fama. Agora, com a maturidade de quem viveu tudo por dentro, Wanderleia finalmente decide abrir o jogo, expondo fatos pouco comentados e trazendo à tona lembranças que revelam um lado muito mais intenso e complexo daquele período. Antes de continuarmos, eu te peço algo muito importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar acompanhando revelações, histórias e análises profundas como esta, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que você quer receber mais vídeos como este e faz o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. E, se você quiser apoiar ainda mais o canal, considere enviar um Super Thanks, que fortalece o nosso trabalho e permite que a gente continue trazendo narrativas exclusivas. Mas, se não puder, apenas comente abaixo qual parte da história da Jovem Guarda mais te surpreendeu até agora. Seu comentário já ajuda muito o canal. Fica comigo até o final, porque a última revelação feita por Wanderleia é simplesmente impactante e pode mudar para sempre a forma como você enxerga a era dourada da música brasileira. Desde seus primeiros anos de vida, a trajetória de Wanderleia foi moldada por um conjunto de eventos intensos, dolorosos e profundamente transformadores que a acompanharam para sempre, definindo não apenas sua personalidade sensível, mas também a força emocional que se tornaria um dos pilares de sua carreira. Nascida em 1946, em Governador Valadares, Minas Gerais, a pequena Wanderleia cresceu em um ambiente simples, rodeado por amor familiar, mas também atravessado por tragédias sucessivas que deixaram feridas profundas em sua formação emocional. Desde muito cedo, ela precisou lidar com a dor devastadora da perda de 2 irmãos, eventos que abalaram a estrutura da família e imprimiram nela um senso precoce de fragilidade da vida. Esses episódios de luto marcaram sua infância de maneira indelével, criando nela uma sensibilidade extrema, um olhar introspectivo e uma espécie de maturidade emocional que não condizia com sua idade. A dor da perda, misturada ao silêncio tenso que sempre pairava em casa após cada tragédia, alimentava um sentimento constante de que algo sempre poderia dar errado, e foi nesse ambiente emocionalmente complexo que ela descobriu a música como uma forma de sobrevivência interior, um porto seguro onde conseguia expressar emoções que ainda nem compreendia totalmente. Sua voz surgia como um alívio, uma forma de transformar tristeza em melodia, desespero em arte, e logo chamou a atenção da família, que passou a enxergar nela não apenas uma filha talentosa, mas uma possível esperança de dias melhores. A música se tornou sua maneira de respirar, de suportar a responsabilidade precoce que recaiu sobre seus ombros quando, muito jovem, precisou assumir o papel de arrimo de família. A mudança para o Rio de Janeiro foi outro marco emocional gigantesco, pois significou deixar para trás as lembranças da cidade natal, os locais que guardavam memórias dos irmãos que partiram e, ao mesmo tempo, encarar o peso de um futuro incerto em uma metrópole onde tudo parecia grande demais, rápido demais e exigente demais para uma jovem que ainda carregava cicatrizes internas. Em casa, o ambiente era marcado por um pai rígido, traumatizado pelas perdas, e uma mãe preocupada e protetora, o que gerou tensões que moldaram a personalidade de Wanderleia, criando nela uma necessidade intensa de aprovação e um medo constante de decepcionar aqueles que depositavam nela todas as esperanças. Essa combinação de dor, luta e responsabilidade fez com que ela desenvolvesse uma força emocional que mais tarde se tornaria visível em suas performances, onde cada nota parecia carregar sentimentos acumulados desde a infância. Ainda adolescente, ela já vivia dividida entre o peso de ter que dar certo e o desejo de simplesmente viver sua juventude com liberdade, mas o compromisso com a família sempre falava mais alto. Cada apresentação que fazia parecia carregar um sentido maior, como se cantar fosse uma forma de honrar os irmãos perdidos, aliviar a tristeza silenciosa da casa e transformar tragédias em uma narrativa de superação. Quando começou a ganhar espaço no mundo artístico, muitos enxergaram apenas o brilho da jovem talentosa,
Mas por trás daquele sorriso havia uma história marcada por cicatrizes emocionais profundas, que influenciariam seus relacionamentos, suas escolhas e até sua forma intensa de amar. A infância de Wanderleia foi o alicerce de tudo o que ela se tornaria. A artista sensível, a mulher forte, a figura pública que conquistaria o Brasil e também a pessoa que, ao longo da vida, buscaria constantemente preencher lacunas deixadas pelas perdas que enfrentou tão cedo. Quando Wanderleia entrou para a Jovem Guarda, ela não apenas encontrou um palco, mas sim um universo repleto de expectativas, tensões internas, disputas silenciosas e uma energia criativa que definiria toda uma geração. Embora o público enxergasse apenas o brilho radiante da ternurinha, por trás daquele cenário colorido, vibrante e televisivo existia um mundo complexo e, muitas vezes, sufocante. A chegada de Wanderleia ao programa foi estratégica, pensada para equilibrar a presença de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, trazendo uma figura feminina forte, carismática e capaz de conquistar um público que ansiava por algo novo. Porém, o que muitos não sabem é que a pressão sobre ela era enorme desde o início. As gravadoras queriam uma imagem impecável, comportada e encantadora, o que a obrigava a controlar cada gesto, cada frase, cada passo. Ao mesmo tempo, o programa crescia de forma explosiva, e os bastidores fervilhavam com disputas por espaço, opiniões divergentes, jogos de interesse e egos inflados que precisavam ser constantemente administrados. Em entrevistas anos depois, Wanderleia revelou que nem tudo era tão harmonioso quanto parecia. Havia ciúmes profissionais entre os integrantes, especialmente porque sua presença feminina atraía a atenção não apenas do público, mas também da crítica, que enxergava nela um símbolo de modernidade e independência. Enquanto Roberto Carlos se consolidava como líder do movimento e Erasmo como o grande braço criativo, Wanderleia se via presa entre a admiração que nutria por ambos e a pressão de se manter no mesmo patamar de relevância artística. Essa convivência intensa, que gerava cumplicidade diante das câmeras, escondia discussões acaloradas, desentendimentos artísticos e até conflitos discretos sobre direção musical, figurinos e posicionamento de imagem. A vida amorosa de Wanderleia sempre foi marcada por intensidade, emoções extremas, relacionamentos tempestuosos e episódios profundamente dolorosos que a acompanharam por décadas e moldaram grande parte de sua personalidade adulta. Embora fosse vista pelo público como a ternurinha, uma figura doce, delicada e romântica, nos bastidores a realidade era muito mais complexa, repleta de conflitos internos, paixões arrebatadoras e uma busca quase desesperada por afeto e estabilidade emocional, algo diretamente ligado às perdas trágicas de sua infância e à necessidade contínua de aprovação e segurança afetiva. Desde muito jovem, ela se envolveu com homens que a encantavam pela força, pela postura protetora e pela promessa de estabilidade que ela tanto desejava, mas muitos desses relacionamentos acabaram se transformando em fontes de sofrimento, ciúmes intensos e conflitos. A fama repentina amplificou tudo. Qualquer gesto, qualquer saída, qualquer conversa com outro artista virava motivo para especulações, fofocas ou brigas internas. Wanderleia já declarou em entrevistas que muitas vezes amou mais intensamente do que deveria, entregando-se completamente e deixando que o relacionamento comandasse seu estado emocional, o que a tornava vulnerável a decepções profundas. Houve romances secretos com artistas, empresários e músicos, alguns vividos às escondidas pela necessidade de proteger sua imagem pública, enquanto outros se tornaram públicos e geraram especulações intermináveis da imprensa. Ela viveu paixões que a deixaram radiante e também outras que a destruíram emocionalmente, especialmente quando a fama criava inseguranças tanto para ela quanto para seus parceiros. Um dos capítulos mais dolorosos de sua vida pessoal foi a perda devastadora de seu filho João Ricardo, que morreu tragicamente aos 2 anos, evento que deixou marcas permanentes em sua alma e afetou profundamente seus relacionamentos posteriores. Esse episódio trágico foi um divisor de águas emocional, quebrando um pedaço do coração de Wanderleia de uma forma que ela própria descreveu como impossível de se recuperar totalmente. A partir desse momento, ela passou por uma fase de profunda tristeza, instabilidade emocional e um afastamento temporário do brilho público, tentando se recompor enquanto enfrentava o impacto psicológico da perda. O luto abalou sua relação da época, gerando culpas, distanciamentos e discussões que, somados à pressão externa, tornaram o relacionamento ainda mais frágil. A dor se tornou tão intensa que, por muito tempo, ela preferiu não falar publicamente sobre o assunto, guardando para si uma tristeza silenciosa que pesava em cada nova etapa de sua vida amorosa.
A partir daí, Wanderleia passou a encarar o amor com mais cautela, ainda que, em seu íntimo, continuasse buscando uma conexão verdadeira e estável. Ela se envolveu posteriormente em relacionamentos mais maduros, alguns marcados pela cumplicidade, outros pela repetição do ciclo de ciúmes, desencontros e inseguranças alimentadas pela constante exposição pública. As manchetes da época adoravam explorar sua vida pessoal, criando histórias, aumentando conflitos e interferindo diretamente em seu estado emocional, o que muitas vezes tornava a convivência amorosa ainda mais difícil. Apesar disso, ela sempre demonstrou coragem para recomeçar, reinventar-se afetivamente e buscar uma forma de viver o amor que fosse mais leve e menos dolorosa. Em diversas entrevistas, a artista admitiu que se apaixonou profundamente mais vezes do que gostaria, que foi machucada por pessoas que não compreenderam sua sensibilidade e que, em alguns momentos, perdeu a si mesma tentando agradar parceiros que exigiam demais ou que não sabiam lidar com o peso de se relacionar com uma figura pública tão amada. Houve também histórias de amores proibidos, encontros que não poderiam se tornar públicos por conta de contratos, expectativas de gravadoras e o medo constante de escândalos que pudessem prejudicar sua carreira. Esses romances secretos, embora intensos, deixaram cicatrizes emocionais, pois viviam na sombra, na incerteza e no medo de vazamentos. A maturidade trouxe a Wanderleia uma visão mais clara sobre seus padrões afetivos. Ela reconheceu que buscava no amor uma reparação emocional para os vazios de sua infância, algo que a deixava vulnerável a relações desequilibradas. Com o tempo, aprendeu a enxergar seu próprio valor, a estabelecer limites e a compreender que não precisava carregar nos relacionamentos o mesmo peso emocional que carregou durante toda a vida. Sua história amorosa é um retrato profundo de uma mulher intensa, sensível, marcada por perdas e guiada por um coração que sempre buscou amar profundamente, mesmo quando tudo ao redor parecia conspirar contra sua felicidade sentimental. Ao longo dos anos, seus relacionamentos se tornaram parte essencial de sua trajetória humana, revelando fragilidades, segredos e força emocional que poucas pessoas conhecem por completo. A trajetória de uma figura pública raramente é simples, mas quando analisamos com profundidade os bastidores da vida de artistas que enfrentaram ascensão meteórica, queda repentina e um retorno quase improvável, percebemos como cada detalhe molda não apenas o profissional, mas o ser humano por trás das câmeras. No caso deste personagem, o quarto tema nos conduz a uma fase marcada por reviravoltas decisivas, quando a imagem construída em anos de dedicação começa a ruir e apenas a força emocional, muitas vezes invisível ao olhar do público, é capaz de evitar que tudo desmorone de forma definitiva. É nesse ponto que percebemos como o peso da exposição midiática pode sufocar, como a expectativa do público pode pressionar e como a busca por relevância pode se tornar um labirinto de decisões difíceis, onde cada movimento errado parece ecoar como um erro irreversível. A vida pessoal, que já estava fragilizada por conflitos internos e segredos mantidos por décadas, acabou se tornando o núcleo de uma tempestade silenciosa. Havia ali feridas antigas, promessas quebradas, ressentimentos acumulados e uma fragilidade emocional que nunca foi reconhecida publicamente, porque, diante das câmeras, ele sempre manteve o personagem forte, confiante, seguro. Só que, longe dos holofotes, a realidade era completamente diferente. Amigos próximos relatam que aquela fase foi a mais tensa de sua vida. Noites de insônia, discussões familiares, perda de vínculos importantes e até episódios de isolamento total, quando ele simplesmente desaparecia por dias para evitar lidar com os próprios conflitos. Profissionalmente, o impacto também foi devastador. Projetos que tinham potencial para resgatar sua carreira foram cancelados, contratos foram suspensos e a confiança das emissoras foi seriamente abalada. O nome, antissinônimo de sucesso, passou a ser associado a polêmica, instabilidade e comportamento imprevisível. Esse rótulo o perseguia como uma sombra, dificultando qualquer tentativa de reconstrução. Mesmo assim, é exatamente nesse momento que ele começa a revelar uma força interior que muitos nem imaginavam que existia. Em silêncio, reorganizou sua vida, revisitou suas escolhas e encarou verdades que havia evitado por anos. Foi doloroso, foi lento, mas foi necessário. A reaproximação da família desempenhou um papel essencial. Pessoas que haviam se afastado por mágoas, decepções e distâncias emocionais passaram a reconhecer que o momento exigia união. Aos poucos, ele reconquista a confiança de pessoas que julgava ter perdido para sempre.
Essa reconstrução íntima se reflete diretamente em sua vida profissional. Sem alarde, sem divulgação excessiva, ele inicia um processo de reinvenção. Novos projetos surgem, agora com mais maturidade, mais cuidado, mais responsabilidade e, principalmente, mais consciência de quem ele realmente é. Essa transição marca o renascimento de um artista que, apesar de todos os tropeços, jamais deixou de lutar. O público, por sua vez, reage de maneira surpreendente. Muitos que antes o criticavam começam a revisitar sua história com um olhar mais humano, compreendendo que por trás do personagem havia um homem tentando sobreviver a seus próprios demônios. Esse novo entendimento abre caminho para uma fase inédita, uma fase de respeito, reconhecimento e acolhimento. Hoje, olhando em retrospecto, fica claro que nada foi fácil, mas também fica evidente que cada queda o preparou para um retorno mais firme, mais real e mais autêntico. Ele não busca mais aplausos desesperadamente, busca conexão verdadeira. Não almeja apenas audiência, quer impacto. E, acima de tudo, não se preocupa mais em corresponder ao imaginário idealizado do público, porque finalmente entendeu que sua força não está na imagem que criaram sobre ele, está na verdade que construiu para si mesmo. Essa fase, que poderia ter sido o fim de tudo, se transformou no início de uma nova história, mais profunda, mais humana e mais poderosa. E é exatamente isso que torna esse capítulo tão marcante. Ele não mostra apenas a queda, mas a coragem de se levantar, mesmo quando todo mundo espera o contrário. A quinta etapa dessa trajetória revela talvez o capítulo mais complexo, mais sensível e mais transformador da vida desse personagem, um período em que ele se vê diante de escolhas que poderiam redefinir completamente não apenas sua carreira, mas o sentido de sua própria existência. Após anos de desgaste emocional, conflitos profissionais, rupturas familiares e uma pressão pública que parecia não ter fim, surge uma nova fase marcada por silêncio estratégico, introspecção profunda e um despertar pessoal que, por muito tempo, ele tentou evitar. Nesse momento, ele percebe que a sobrevivência midiática não bastava mais. Era preciso buscar a sobrevivência emocional, a reconstrução da identidade, a cura das feridas que vinham sendo ignoradas por décadas. Essa fase começa de maneira discreta, quando ele inicia um afastamento voluntário dos holofotes, rejeitando convites, recuando de compromissos e priorizando um tempo que sempre lhe faltou. Tempo para si, tempo para o que realmente importa, tempo para entender onde tudo começou a desandar. Esse recolhimento não foi bem visto por todos. Parte do público interpretou como arrogância, produtores interpretaram como instabilidade, e alguns antigos colegas chegaram a afirmar que ele havia desistido da carreira. Mas a realidade era muito diferente. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava disposto a enfrentar os sentimentos que sempre manteve escondidos, a reconhecer que a fama não tinha poder para curar traumas, e que o sucesso não era suficiente para preencher os vazios deixados por tantas perdas acumuladas. Dentro desse processo surgiu também o reconhecimento de erros. Ele entendeu que tomou decisões precipitadas, que permitiu que influências externas controlassem seus passos, que agiu impulsivamente em momentos em que deveria ter sido racional e que machucou pessoas que não mereciam ser feridas. Essa consciência, embora dolorosa, o libertou. Foi a partir dali que ele começou a reconstruir pontes, a pedir perdão, a perdoar, a reorganizar vínculos que acreditava perdidos. E foi exatamente essa mudança interna que abriu espaço para uma nova virada em sua trajetória profissional. A indústria do entretenimento, sempre rápida para descartar, também é rápida para abraçar histórias de superação. Com o tempo, rumores sobre sua transformação pessoal começaram a circular, e isso despertou interesse renovado. Produtores voltaram a procurar, emissoras voltaram a analisar sua imagem e até antigos desafetos passaram a observá-lo com curiosidade, tentando entender como alguém que parecia acabado ressurge com tanta força emocional. Mas dessa vez ele não se apressou. Ao contrário de outras fases em que aceitou qualquer oportunidade por medo de desaparecer, agora ele se permitiu escolher. E escolheu com cuidado, com calma, com maturidade. No lugar de projetos grandiosos e cheios de holofotes, decidiu iniciar seu retorno com algo menor, porém mais significativo. Um trabalho que refletia sua nova visão de mundo, seu amadurecimento e sua vontade sincera de dialogar com o público sem máscaras, sem exageros, sem camadas de atuação artificial. Esse renascimento artístico foi recebido com surpresa e respeito.
Críticos elogiaram sua autenticidade. O público se conectou à vulnerabilidade que ele passou a mostrar, e colegas de profissão reconheceram que havia ali uma profundidade que antes estava oculta pela correria e pelo peso da fama. A partir desse ponto, sua vida ganhou outro sentido. Ele não queria mais ser apenas lembrado como um artista, queria ser reconhecido como um ser humano que enfrentou suas sombras e conseguiu emergir mais forte. A relação com a família se fortaleceu, amizades verdadeiras foram recuperadas, e novos laços surgiram com base em confiança, não em interesse. Essa nova realidade fez com que ele finalmente entendesse que o sucesso não está no número de obras, nas manchetes ou na audiência, mas na qualidade das conexões que se constrói ao longo da vida. Essa fase marca, portanto, não apenas um retorno profissional, mas um renascimento pessoal. Ele encontrou paz onde antes havia caos, encontrou verdade onde antes havia performance e encontrou propósito onde antes havia apenas pressão. Essa é a essência do tema 5, a confirmação de que a vida, quando encarada com coragem, tem o poder de transformar até as quedas mais profundas em caminhos de luz e reconstrução. E é justamente essa transformação que faz deste capítulo um dos mais emocionantes e marcantes de toda a sua jornada. Ao longo de sua carreira, Wanderleia consolidou-se não apenas como um ícone da música brasileira, mas como uma referência de força, autenticidade e superação, um símbolo que transcende gerações e que permanece vivo na memória coletiva do Brasil. O legado que construiu vai muito além de seus sucessos, de suas performances marcantes ou da presença carismática na televisão. Está profundamente ligado à forma como enfrentou desafios, dores pessoais e as adversidades de uma indústria cruel e impiedosa, mantendo sempre sua essência intacta. Com o passar dos anos, Wanderleia tornou-se cada vez mais reflexiva sobre a própria vida, sobre as escolhas que fez, sobre os erros, as perdas, as paixões e os amores que marcaram sua trajetória, compreendendo que toda dor e toda alegria contribuíram para moldar não apenas a artista, mas a mulher que se revelou capaz de transformar sofrimento em arte e experiência em ensinamento. Em entrevistas recentes, ela revela que o tempo trouxe clareza, uma espécie de maturidade espiritual que a faz valorizar mais a intimidade, a família, os amigos verdadeiros e os momentos simples que antes pareciam corriqueiros, mas que agora assumem peso fundamental em sua percepção da vida. Wanderleia fala abertamente sobre a importância de perdoar, de aceitar as próprias limitações e de compreender que ninguém, por mais famoso ou admirado que seja, está isento de erros, frustrações ou quedas. Sua espiritualidade não se limita a rituais ou crenças religiosas, mas reflete uma conexão profunda com a própria essência, com a natureza da vida, com a memória daqueles que se foram e com o público que, ao longo de décadas, manteve sua admiração intacta. O impacto da ternurinha é sentido não apenas na música, mas no modo como ela inspirou outras artistas, influenciou gerações de cantores, músicos e compositores e criou um padrão de dedicação, disciplina e amor à arte que permanece inabalável. Wanderleia se tornou uma espécie de arquétipo da mulher resiliente e talentosa, capaz de resistir ao tempo, à fama, às perdas pessoais, às especulações da mídia e aos boatos que tentaram manchar sua imagem, mostrando que a verdadeira força está na autenticidade e na capacidade de se reinventar. Além disso, a cantora sempre se manteve próxima do público, mesmo quando enfrentou problemas de saúde ou períodos de afastamento, fortalecendo uma relação baseada em admiração, respeito e reciprocidade, algo que ela considera essencial para que sua história tenha significado real. A reflexão sobre sua própria mortalidade e sobre a fragilidade da vida humana tornou-se central em suas falas, mostrando um lado vulnerável e humano que contrasta com a imagem sempre exuberante que os fãs conhecem. Ela enfatiza a importância de viver plenamente, de valorizar cada momento, de amar sem medo e de aprender com cada experiência, sejam elas dolorosas ou alegres. O legado de Wanderleia, portanto, não está apenas nas canções que eternizaram seu nome, mas na maneira como conduziu sua vida, equilibrando fama e intimidade, sucesso e vulnerabilidade, arte e humanidade, inspirando não apenas pela música, mas pela coragem, pela sinceridade e pelo exemplo de uma mulher que enfrentou o impossível e transformou tudo em aprendizado. Ao refletir sobre sua trajetória, é possível perceber que a ternurinha construiu um legado eterno, capaz de atravessar gerações, de ensinar que a arte é também um instrumento de cura, que a vida é uma soma de escolhas, superações e amor e que, acima de tudo, permanecer fiel a si mesma é o maior triunfo que qualquer artista ou ser humano pode alcançar.
É essa combinação de talento, resiliência, humanidade e espiritualidade que garante que a história de Wanderleia continue viva, que suas canções permaneçam na memória e que sua influência siga inspirando jovens artistas e fãs, consolidando-a como um ícone imortal da cultura brasileira, cuja vida e obra refletem a complexidade, a beleza e a profundidade da experiência humana. A história de Wanderleia é muito mais do que a trajetória de uma artista de sucesso. É a narrativa de uma mulher que enfrentou perdas, desafios, pressões sociais e emocionais e, ainda assim, conseguiu se reinventar e permanecer relevante por décadas. Cada fase de sua vida, desde a infância marcada por tragédias, passando pelos bastidores turbulentos da Jovem Guarda, os romances intensos e secretos, as polêmicas em entrevistas, os desafios de saúde e os boatos que tentaram abalar sua imagem, construiu uma trajetória de resiliência, coragem e autenticidade. O legado que ela deixa não se resume às canções que embalaram gerações, mas à força com que enfrentou adversidades, a humanidade que sempre manteve mesmo sob holofotes e a inspiração que continua transmitindo a fãs, colegas e novas gerações de artistas. Agora, eu te convido a fazer parte desse canal de forma ativa. Se inscreva e deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que você quer ver mais conteúdos como este, faz o canal crescer e garante que histórias incríveis como a de Wanderleia cheguem a mais pessoas. Se puder apoiar financeiramente, envie um Super Thanks, que permite que continuemos produzindo conteúdos de qualidade e com exclusividade. E se não puder, apenas comente abaixo qual parte da história mais te surpreendeu, porque seu engajamento já é um suporte enorme. Fique até o final, porque as últimas revelações sobre a vida da Ternurinha vão te impactar profundamente e mostrar que, por trás da fama, existe uma mulher cuja força, autenticidade e coragem continuam inspirando gerações. Nunca esqueça, inscrever-se, deixar o like e interagir ajuda o canal a crescer e garante que você não perca nenhuma história fascinante como esta, tornando você parte da nossa comunidade que valoriza a verdade, emoção e histórias que emocionam de verdade.